Boa tarde, alunos e alunos. Vamos falar hoje agora sobre a parte de velocidade das reações químicas, ou também chamada de cinética química. Isso está no capítulo 14 do curso aí do livro do Brown. Então, cinética é o estudo da velocidade em que as reações químicas acontecem. Quatro fatores que afetam as velocidades das reações químicas: o estado físico do reagente, não somente no sentido de sólido, líquido, gás, mas também a forma, por exemplo, um sólido e um bloco volumoso grande, ou esse mesmo material, também sólido, porém na forma de pó. Um pó é um sólido, tá? Então, se você pega uma pedra, um bloco de granito, e ele só tem as superfícies para reagir, né? Então, os átomos que estão no interior do bloco não estão expostos ao reagente diretamente, então ele vai reagir muito mais lentamente. Se você pegar uma barra de ferro e colocar no ácido, a superfície é atacada, mas os átomos no interior não. Então, se você pega a mesma quantidade de matéria em peso, em gramas, se você pegar 1 quilo de ferro maciço na forma de um bloco de uma esfera única, ou se você pega 1 quilo de ferro, mas na forma de pó, em que cada grão tem menos de meio milímetro, né, 500 micrômetros de tamanho, e se você for triturando até que esses grãos reduzam de 500 para 50 para 5 micra, quanto mais fino esse pó, então vai aumentando a chamada área superficial ou área específica, metros quadrados por unidade de massa, metros quadrados por grama do material. Então, além do estado físico, a área superficial é muito importante em velocidade de reação. Concentração dos reagentes, temperatura é um fator primordial que afeta muito as velocidades, porque vai aumentar a energia cinética das moléculas e, com isso, a probabilidade de colisões que levem à reação a acontecer. E também se tem ou não um catalisador presente. Então, o objetivo desse capítulo e da parte cinética é entender as reações químicas num nível mais molecular. Vamos supor uma reação genérica do reagente azão levando a um produto Bzão, né? A seta de reação B. A velocidade em que o produto B é formado, isto é, a variação na quantidade de matéria por unidade de tempo, ou variação da concentração de B com relação ao tempo, ou ainda a velocidade na qual os reagentes, que no caso é o reagente A, são consumidos por unidade de tempo, então nós podemos escrever velocidade média dessa reação com relação a A é igual a menos, e o sinal de menos aqui é no sentido de que se ele é um reagente, então ele é consumido, ele é gasto, ele desaparece da reação, que pela variação delta da concentração do reagente A por variação de tempo. A variação da concentração com o tempo, então, é utilizada como uma forma de avaliar a velocidade. Seja a reação, por exemplo, entre cloreto de N-butila reagindo com água para formar butanol e HCl, uma solução aquosa de ácido clorídrico. Então, essa tabela resume, na primeira coluna aqui, o tempo em segundos, aqui a concentração mol por litro do reagente, e aí o que ele faz é subtrair do anterior e dividir pelo intervalo de tempo. Vejam que aqui deu valores positivos, mas se fosse o anterior pelo, um valor pelo subtraído do anterior, você teria aqui valores negativos, que seria simplesmente o fato de estar sendo consumido. Então aqui está o resultado em módulo, né? Sem se importar com o fato de que
o C4H9Cl, o cloreto de N-butila, é reagente. Você pode calcular a velocidade média em termos do desaparecimento do reagente. Neste caso, em geral, a unidade da velocidade é mol por litro por segundo. Essa velocidade média vai diminuindo com o tempo, porque a concentração absoluta a cada instante do reagente vai diminuindo. Então, a velocidade, nós podemos falar de uma velocidade instantânea, que é a inclinação da tangente na curva, e é diferente da velocidade média. Então, geralmente, nós trabalhamos com a velocidade instantânea, que é a tangente à curva. Então, vejam que, por exemplo, aqui nós temos a concentração do reagente em função do tempo. A velocidade de consumo no início, a inclinação é maior do que à medida que o reagente vai sendo consumido e, portanto, essa inclinação vai diminuindo, vai se tornando mais suave. Percebam que se você pegar uma velocidade média como ponto inicial e um ponto bem adiante, vai dar, é claro, um valor médio somente, que não é representativo a cada instante. Para a estequiometria de uma reação como essa, A mais B, produzindo C e D, nós podemos tanto escrever a velocidade em termos do consumo de um dos reagentes, que nesse caso é o cloreto de N-butilo, como também em relação à velocidade de formação de um dos produtos, que nesse caso é o álcool, o butanol. De forma genérica, se nós tivermos uma reação Azinho mols do reagente azão, reagindo com Bzinho mols do reagente Bzão, para formar Czinho mols do produto Czão, Dzinho mols do produto Dzão, nós podemos escrever a seguinte equação. A velocidade é menos 1 sobre A, onde A é o coeficiente estequiométrico, que multiplica a variação da concentração do reagente azão com relação ao tempo, que também é igual a menos 1 sobre B, coeficiente estequiométrico do reagente B, variação da concentração de Bzão com o tempo, que é igual a 1 sobre Czinho, delta, concentração de Czão sobre delta T, que é igual a 1 sobre Dzinho, variação da concentração de Dzão por delta T. Percebam que somente os reagentes têm o sinal menos, porque serão eles que serão consumidos, enquanto que os produtos químicos da reação é positivo, o valor da velocidade. Ok? De modo geral, as velocidades aumentam se as concentrações aumentam. Então, nessa tabela 14.2, nós temos, nos primeiros 4 experimentos, a concentração inicial do reagente nitrito é constante em 0,2 mol por litro e foi variando a concentração somente do reagente amônio e observou-se o valor da velocidade inicial. Nos experimentos de 5 a 8, trocou, fez o contrário. Manteve-se constante a concentração do cátion amônio, NH4+, e variou-se a concentração de nitrito. E está aqui os resultados. A partir de experimentos no laboratório como esse, em que a reação é a mesma, mas se fazem diferentes experimentos mudando as concentrações e observando-se a velocidade, medindo-se a velocidade, é possível chegar a algumas conclusões. Por exemplo, para a reação de amônio com nitrito, para liberar gás nitrogênio e água, observou-se que, conforme a concentração de amônio duplicava com a concentração de nitrito constante, a velocidade dobrava. E, da mesma forma, à medida que a concentração de nitrito era duplicada, mantendo-se a concentração de amônio constante, a velocidade também dobrava. Daí se conclui que a velocidade é diretamente proporcional à concentração de amônio multiplicada pela concentração de nitrito. E nós podemos escrever, então, a seguinte equação. Velocidade é uma constante K, chamada constante de velocidade, que multiplica as concentrações de amônio elevado a 1, que multiplica a concentração de nitrito também elevado a 1. Por uma reação geral com a seguinte lei, velocidade K, que multiplica reagente 1 elevado a um expoente m, que multiplica a concentração do reagente 2 elevado a um expoente n, nós dizemos que a reação é de ordem m com relação ao reagente 1 e ordem n com relação ao reagente 2. A ordem total é a soma destes expoentes, caso haja um terceiro, um quarto, um quinto reagente.
Uma reação pode ser de ordem zero, se M, N, etc. forem zero. Ou ainda se um reagente fosse M igual a mais 1 e o reagente 2 fosse N igual a menos 1. A ordem total também seria zero. Observar que os valores desses expoentes, chamados de ordem da reação, com relação a cada reagente, eles têm que ser determinados experimentalmente. Não são simplesmente iguais aos coeficientes de estequiometria da reação. Pode até acontecer de serem iguais, mas isso não é a regra, tá? Isso não pode ser assumido sem ser feito, sem que experimentos sejam feitos para confirmar se é o caso ou não. Uma reação é de ordem zero no reagente se a variação da concentração desse reagente não afeta em nada a velocidade da reação. A reação é de primeira ordem com relação a um dos reagentes se ao dobrar a concentração desse reagente, a velocidade também dobra. E uma reação será de ordem n se, quando dobrarmos a concentração do reagente, a velocidade aumentar de 2 elevado a n. Então, por exemplo, se ela quadruplica 2 ao quadrado, então é porque ela é de segunda ordem. Se ela é 8 vezes mais rápida, 2 à terceira, 8. Então, n seria uma reação de terceira ordem com relação àquele reagente. A constante de velocidade não depende da concentração, mas as unidades da constante de velocidade vão depender da lei de velocidade, da equação da velocidade como um todo. Para reações de primeira ordem, nós buscamos converter a lei de velocidade numa equação conveniente de forma a obter as concentrações como função do tempo. Então, por uma reação de primeira ordem, a velocidade duplica conforme a concentração do reagente dobra. E para uma reação de primeira ordem, é possível demonstrar que, se fizermos uma representação num gráfico do logaritmo natural da concentração do reagente azão no tempo, em função do tempo no eixo x, nós obteremos uma linha reta com inclinação menos o valor da constante de velocidade e o coeficiente linear, no intercepto, vai estar lá em logaritmo natural da concentração inicial do reagente A. Então, aqui, por exemplo, a conversão de acetonitrila em isonitrila, isomerização. Quando se observa a pressão, ela tem uma resposta desse tipo, com função do tempo. Se, ao aplicar logaritmo nessas pressões ou concentrações em função do tempo, e se obtém uma reta, é muito provável que a reação, então, seja de primeira ordem. Já uma reação de segunda ordem, com um só reagente, a equação simples seria o recíproco. 1 sobre a consideração daquele reagente no tempo é igual a constante de velocidade que multiplica tempo, mais 1 sobre a consideração inicial de A. E nesse caso, será o gráfico do recíproco em relação ao tempo que deverá ser uma reta e não o de logaritmo natural. Então, por exemplo, aqui uma reação de NO2 com relação ao tempo, se a gente coloca esses valores em 1 sobre a concentração de NO2, a gente observa que daí sim forma-se como se fosse uma reta. Conceito de meia-vida é o tempo que a consideração de um reagente leva para diminuir a metade do seu valor inicial. E, se for uma reação cuja cinética é de primeira ordem, o tempo de meia-vida é o tempo gasto para que a concentração inicial, A0, chegue à metade dessa concentração inicial. Portanto, isso vai implicar que o tempo de meia-vida é logaritmo natural de meio, que como tem o sinal aqui, vai acabar virando 0,693 sobre a constante de velocidade. Essa equação aqui é válida somente para reações de primeira ordem. Então, é isso que está esquematizado nesse gráfico aqui. A cada tempo de meia-vida, a consideração cai à metade. 150, 75, 37,5 e assim por diante. A cada intervalo de uma meia-vida.
Já para uma reação de segunda ordem, o tempo de meia-vida depende da concentração inicial. E neste caso é dado por essa equação aqui. E o exercício 1475 fala que H2S reage com cloro de acordo com esta reação aí. Ele afirma, é dado, né, do enunciado, a velocidade dessa reação é de primeira ordem em relação a cada reagente. Ele dá o valor da constante velocidade, que para o H2S na temperatura de 28 graus Celsius é 3,5 vezes 10 a menos 2 litro por mol por segundo. Se num determinado momento a concentração de H2S é 1,6 vezes 10 a menos 4 e a concentração de cloro é 0,07 mol por litro, com a constante velocidade, ele pergunta e quer saber qual a velocidade de formação de cloreto. Observem a estequiometria da reação. Tá? E o exercício 1478, ele coloca uma tabelinha aí da reação de decomposição do ânion oxalato catalisado por... catalisado não. Reagindo com cloreto mercuroso, formando cloreto, gás carbônico e cloreto mercúrico transformado em cloreto mercuroso. A velocidade de desaparecimento do ioxalato foi medida de acordo com essa tabela aqui. A partir desses dados, ele pergunta qual a equação de velocidade da reação, no item A, item B, qual o valor da constante de velocidade K, e no item C, para esses valores, qual seria a velocidade da reação, admitindo que a temperatura foi constante em todos os 4 experimentos e, portanto, é a mesma lei de velocidade, mesma equação de velocidade. É a aula de hoje, gente, e fico à disposição para quem quiser mandar alguma dúvida por e-mail. Obrigado, gente. Tchau.